Olá, o Gente.com recebe uma pedagoga e psicopedagoga que é um dos grandes nomes do país quando se fala em educação. Ela é autora de mais de 20 livros e conta como desde pequena quis ser professora. A família toda era envolvida com a educação. O avô era supervisor de ensino, o pai médico também dava aulas e a mãe tinha um jardim de infância. E hoje o seu maior ofício é lidar com questões complexas como a disciplina na escola, a dificuldade de aprendizagem, a relação professor-aluno. Eu converso hoje com Laura Montserrat. Aliás, com muita alegria, Laura, porque eu entrevisto você há muitos anos e é verdade, sempre ótimo falar com você. E eu agradeço também, porque sempre gostei muito de estar junto com você nas Obrigada. entrevistas. Não, mas o que eu acho mais interessante, gente, é que a Laura, essa história de educação, vem desde que ela nasceu. Quer dizer, você lida com isso desde a sua infância, né, Laura? Lido. Eu era do departamento da educação na minha casa, porque nós somos em 9 irmãs. 9 irmãs? Isso, a mais velha era do departamento da alimentação e eu era do departamento da educação. Então, eu ajudava a cuidar das pequenas, né? Que ótimo. Eu sou a segunda. E já dava aula desde E pequenininha, já dava aula desde brincando. pequena. E aprendi a ter esse gosto, ou colocava esse gosto em ação, dando aula para as bonecas. Sério? Isso, eu dei aula para as bonecas até os 14 anos. Adorava e fazia os cadernos e fazia as repreensões, né? Porque a gente reproduz aquilo que a gente vive na escola. Muito bom. Então, sempre gostei. E desde pequenininha, quando perguntavam o que eu ia ser, eu dizia que eu ia ser professora. E valeu a pena? Eu ia te perguntar isso no início, mas já vou perguntar. Depois de todos esses anos. Valeu. Eu tive que fazer muito exercício para enfrentar públicos grandes e tal, mas hoje eu falo com tranquilidade, dou aulas com tranquilidade e aprendi que o melhor jeito de dar aulas é você falar menos, né? Ah, é? É, você deixar espaço para os alunos falarem, para os alunos pensarem. Então, antes, quando eu achava que era só dependia de mim, que eu tinha que ficar no centro o tempo todo, eu ficava muito nervosa. Depois eu fui aprendendo com isso e hoje eu fico tranquila porque eu dou a minha aula, depois coloco o grupo para trabalhar em cima, a partir daquilo que foi falado, para construir outras ideias, para arrematar. Então, eu sou uma apaixonada por supervisionar, dar aulas, coordenar grupos e que bacana isso, Laura. Até por conta disso, você pesquisou muito e hoje você auxilia pessoas nesse universo tão complexo que é o ensino. E uma das grandes preocupações hoje de pais, das famílias de um modo geral e também dos estudantes, é a dificuldade que muitos alunos têm para aprender. Então vamos começar explicando isso. De onde vem, por que tanta dificuldade? Porque há pessoas que não conseguem aprender. Existem as dificuldades de aprendizagem, não tem uma causa só. A gente tem que começar com essa ideia. Mas existem causas que, vamos dizer assim, que são prioritárias, assim, que têm um peso maior. E hoje em dia, uma das principais causas das dificuldades para aprender e para pensar é a superproteção. O que está acontecendo? As famílias hoje levam a criança para aprender a ler, escrever, estudar muito cedo. Então, com 4 anos, ela já tem que escrever o nome. Isso é bom ou é ruim? Porque isso também há controvérsia. Depende da cultura, depende da família. Para algumas crianças é muito ruim, porque ela está querendo brincar e ela está sendo tida como alguém que tem dificuldade porque ela não quer ler aos 4 anos, porque ela não escreve o nome aos 4 anos. Então, isso para essa criança é ruim. Agora, tem outra que se interessa e daqui a pouco ela está lendo, está escrevendo com 4 anos. E para ela não é ruim, entendeu? Mas é necessário? Escrever com 4 anos? Ensinar a escrever não é necessário com 4 anos. Então, o que acontece? As crianças recebem essa carga no ensino formal, vamos assim dizer, e no ensino assistemático, que é aquele que acontece no dia a dia, no cotidiano, elas são prolongada a imaturidade, a infantilidade. Então, tem crianças hoje que eu recebo no meu consultório que mamam no seio até 5, 6 anos de idade. Tem crianças que mamam na mamadeira até 8 anos de idade, que assistem televisão com 8 anos com chupeta na boca.
Então, ela precisa aprender a ler aos 4 e aos 8 ainda ela está chupando chupeta. E as famílias estão perdidas. O que a gente faz? Como é que eu sossego essa criança se não for com a chupeta? Se não for com a mamadeira? E aí essa criança que chupa chupeta e chupa mamadeira com 8 anos não sabe pensar, e daí na escola não consegue aprender. E nós somos seres multidimensionais. E todas essas dimensões têm que entrar em articulação, em funcionamento. Se não entrar, não aprende. Agora, essa superproteção também, quando você fala da chupeta, pode não ser um caso, a situação da maioria, mas essa superproteção ela pode acontecer de várias formas, né? Pode. Eu imagino até talvez com muita permissividade ou não, com falta de limites, com deixar o menino fazer o que ele quer, coitadinho, ele é criança. A maioria das crianças são regidas, a maioria que nos procura por dificuldades de aprendizagem, elas são regidas pelo prazer, né? Os pais aprenderam que elas precisam fazer aquilo que elas desejam, né? E a nossa geração foi uma geração culpada por isso, a minha geração, não a nossa, porque você é bem mais nova. Não, que eu. Mas a minha geração foi uma geração que se revoltou ao autoritarismo vigente, na época, a repressão. Então, e foi para outro extremo, não? Fomos para outro extremo, permitimos demais. E hoje os nossos filhos estão sem referência. E aí, então, eles veem que a informação, não, tem que colocar limite. Aí coloca limite rígido, a preocupação na escola com a nota, e dá castigo, e tira a bicicleta no Natal, e faz um monte de coisa em relação à aprendizagem escolar. Mas em casa ninguém arruma a cama, ninguém põe a mesa, ninguém ajuda a lavar a louça, ninguém diz obrigado, por favor, né? Pode fazer o que quer, acordar a hora que quer, manda na empregada, e a criança fica sem referência. Daí chega na escola, no espaço público, que ela precisa conviver, ela não aprendeu os mecanismos necessários para conviver. E aí, então, ela muitas vezes, isso aparece, ou ela somatiza, ou aparece o sintoma da dificuldade para aprender. Bom, então nós vamos fazer um intervalo, Laura, e daqui a pouquinho eu gostaria que você explicasse um pouco, para a gente dar detalhes e, enfim, orientações mesmo, de na prática como devem ser esses limites. Eu imagino que eles podem ser diferenciados de acordo com cada família. Vamos falar um pouco sobre isso nessa relação em casa também, para facilitar a relação na escola. Estou conversando com Laura Montserrat, psicopedagoga. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho a gente continua.